Bom, gente, é um desafio para nós estar aqui. A gente sabe que sempre é um desafio estar aqui na frente. Essa semana eu chorei muito, né? Muito, chorei muito. Você viu eu chorando, Kátia, essa semana? Diz que homem não chora, né? Não chora na frente dos outros, né? Mas lá no nosso cantinho a gente chora sim, né? Pergunta aí para esse homem aí que está do seu lado aí, se ele chora. Pergunta. Fala para ele aí, você chora? Você chora? Se ele falar que não, é porque é mentira, viu? Se ele falar que não chora, é mentira. E se ele falou que sim, é porque eu falei. Porque se eu não falasse aqui que eu chorei, ele também não ia falar, não, tá? Gente, todos nós temos uma história de vida, né? Desde quando a gente nasceu nessa terra, a gente está construindo uma história de vida. E uma história visível, essa história visível é aquela história que todo mundo vê. A Kátia vê, minhas filhas vê, os meus colegas de trabalho vê, vocês como irmãos vê. Essa é uma história visível. Mas a gente também na nossa vida, a gente está construindo uma história invisível. É aquela história que só você e Deus. Ninguém vê. A Kátia não vê, né? Igual eu falei, ela não viu chorando essa semana. Mas Deus viu. Então todos nós construímos uma história invisível na nossa vida. E esse personagem que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse falar dele aqui nessa noite, é um personagem que tem algo muito em comum com a minha vida, né? É uma pessoa que, quando eu estava meditando na vida dele, e eu estava vendo esse personagem, ele é parecido comigo. Ele viveu algumas coisas da vida dele que refletiu muito meu coração. Então eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias aí, né? Em 2 Samuel 4, de 1 a 4, a gente vai estar lendo esse texto. 2 Samuel 4, de 1 a 4, diz assim: Quando Isbosete, filho de Saul, ouviu dizer que Aber tinha morrido em Hebrom, ficou sem forças, e todo o povo de Israel ficou com medo. A chefia do exército passou, então, para 2 irmãos, Recabe e Baanaã, filhos do benjamita Rimom. Eles eram 2 chefes das forças de ataque do filho de Saul, e eram de Beirote, da tribo de Benjamim. Embora o povo de Beirote não vivesse mais lá, pois todos tinham fugido para Gitaim, onde vivem até hoje. Também vivia um filho de Jonatas, neto do rei Saul, que se chamava Mefibosete. Mefibosete era aleijado dos 2 pés. Ele tinha 5 anos quando seu pai e seu avô morreram. Ao receber a notícia da morte deles, a sua ama fugiu correndo, mas o menino caiu e ficou aleijado. Aí a gente vai lá para 2 Samuel 9:4. O rei perguntou a Siba: Onde está ele? Siba lhe respondeu: Em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Para todos aqui que conhecem a história do rei Saul foi o rei, e numa batalha ele e Jonatas morreram. E a notícia chegou no palácio. Saul morreu, Jonatas morreu, e naquela época, quando um rei morria, o exército que vencia a batalha, ele exterminava toda a família do rei. Então não deixava ninguém. E aí o que aconteceu? Eu acredito, a Bíblia não fala que a esposa de Jonatas deve ter pegado a empregada, ele vivia num palácio, ele deveria ser uma pessoa, né, bem sucedida por ser neto do rei. E na correria falou: vamos embora que o exército vai vir e ele vai nos matar, ele vai destruir as nossas vidas. E naquela correria rápida ali, a empregada, a babá, pegou a criança, ele tinha 5 anos de idade, e acho que no correr ali, ele caiu, né, e a palavra de Deus diz que ele ficou aleijado das 2 pernas. E foram para uma cidade distante. Eu acredito que foram para um lugar para poder se refugiar, porque se eles descobrissem que ele estava lá nessa cidade, eles iam lá matar ele. É como uma pessoa quando vai para outro país, né? Que ele vai lá para se refugiar, eu acredito que foi como eles. E eles foram para uma cidade chamada Lodebar.
né? E aí eu fiquei imaginando comigo, imagine você ser neto de um rei, né? O rei Saul, então assim, a probabilidade de você ser um rei era muito grande. O seu avô é rei, aí vem seu pai, e certeza que ia ser você. Imagine uma pessoa que tem de tudo do melhor, de tudo do bom na sua vida, e de repente tudo aquilo ali acaba, e ele é preciso ir embora, sem nada, acho que pegou ali as coisas correndo na vida dele e foram embora. E foram viver uma terra distante, refugiados ali na casa de Maquir. E daquele instante eu acredito que a vida de Mefibosete, ela mudou do dia para a noite. É mais ou menos quando acontece, né, essas catástrofes que vai lá e destrói a casa da pessoa e a pessoa fica assim, no nada, né? Esse dia eu passei, né, cara, a gente estava indo embora da casa da mãe dela, eu vi um incêndio. E um incêndio alto e as meninas, pai, vamos passar lá para ver. Eu passei numa casa pegando fogo. E eu falei assim, gente, como deve estar a vida dessa pessoa? A pessoa virou o ano, ela nunca imaginava que a casa dela ia pegar fogo, daquele momento ela ficou sem nada. Imagina você chegar agora com a notícia que sua casa pegou fogo lá. Acabou. A tua história está lá, teu documento está lá, tuas fotos estão lá, a sua vida está lá. Acaba, gente, a vida da pessoa. E eu acredito que para Mefibosete foi assim. E ele foi vivendo, né, refugiado na casa desse Maquir. Maquir, eu acredito que acolheu ele para cuidar deles. Não vem para cá, eu vou cuidar de vocês. E eu acredito que assim a vida dele foi uma vida muito humilde por ser o neto do rei que vivia num palácio. Para quem tinha dinheiro, uma pessoa bem-sucedida, passou a ter aquela vida bem humilde. Acredito ele por complexo, né? Pela sua limitação física, por agora também, além de tudo isso, era aleijado. Ficou aleijado. Então, eu acredito que ele tinha complexos na vida dele, dificuldade, angústias no seu coração, isolamento. Por que isolamento? Porque ele não podia ser descoberto, porque ele era neto do rei. Se alguém descobrisse que ele existia lá, eles iam lá matar ele, né? Falta de recursos, muitas vezes vergonha, né? E eu quero falar a vocês aqui que isso aqui foi crucial na vida dele. A falta da paternidade. Gente, a falta da paternidade, ela traz para nós, sabe assim, consequências muito fortes na vida de nós. Eu vou falar isso com vocês. E eu quero dizer assim que a falta da paternidade, muitas vezes ela está presente também. Muitas vezes não é só a falta de um pai. Mas muitas vezes tem pai que está dentro da casa, mas ele é um pai ausente. Ele não é presente na vida dos seus filhos. E eu não sei se você conhece uma pessoa que não teve a presença de um pai na sua vida. Pessoa que não teve um pai para acompanhar a sua vida, ou você conhece alguém assim, ou você é assim. De repente você está aqui nessa noite, você é um personagem desse, porque Mefibosete não teve o pai, a presença dele na vida dele. Então eu quero ler com vocês aqui as consequências do comportamentais e emocionais que a falta de um pai ele faz na vida de uma pessoa. Dificuldade em vínculos. Olha aqui que a falta de um pai faz: medo de abandono, dependência emocional, a pessoa ele tem ciúme, a pessoa um ciúme excessivo, ou ao contrário, desapego e dificuldade de confiar nos outros. Problemas de identificação. Os meninos podem ter insegurança sobre a sua masculinidade, enquanto meninas podem ter dificuldade com as figuras masculinas. Olha aí. Olha o perigo que é a pessoa que o pai não é presente na vida dele. Regulação emocional. Maior dificuldade em lidar com frustrações, raiva e impulsividade. Ansiedade e depressão. Olha aí, ó. Olha a pessoa que não tem a presença do pai na vida dele. Ansiedade e depressão. A sensação de abandono e desamparo aumenta o risco desses transtornos. Rebeldia e agressividade.
Especialmente em casos de ausência emocional, pode surgir revolta e comportamentos desafiadores. Aí na vida adulta, quando essa pessoa cresce, que ela chega na vida adulta, medo de arriscar. A figura paterna incentiva a exploração do mundo. Sem ela, a pessoa pode ficar presa na zona de conforto. Busca por parceiros. Pode buscar parceiros que reforcem o papel materno, segurança excessiva ou ter dificuldades em formar relações duradouras. Baixa autoestima, dificuldade em confiar em si mesmo e no mundo. A função paterna, o símbolo da função paterna. O pai representa o amor pela aventura, o mundo exterior, a capacidade de arriscar e enfrentar desafios, ensinando limites e regras sociais. Ele ajuda a criança a se desprender da mãe e a explorar o mundo com segurança, sendo um guia para o externo e o novo. A importância do apoio. A presença de outros adultos como avós, tios, ou a busca por terapia pode ajudar a preencher essa lacuna. Desenvolvimento a função paterna internamente e auxiliando no desenvolvimento emocional. Eu queria abrir um parênteses aqui, eu fui criado pela minha avó. Vocês vão ouvir um pouquinho da minha história de vida. E a minha avó e meu avô foi bênção na minha vida. Foram pessoas que passaram na minha vida, que Deus colocou eles para eles ajudar minha mãe a cuidar de mim, mas que foi bênção. Então eu quero só abrir um parênteses. Cuidado, você que é avô, e você que Deus deu um papel para auxiliar o teu neto, tem muito avô estragando os netos, tá? Principalmente no dia de hoje a gente tem visto isso. Os vô de ser bênção na vida está destruindo. A Kátia, eu lembro que ela chegou um dia para a mãe dela e falou assim, ó, foi com 9 anos, Kátia, que você começou a pôr a Ana para lavar a louça? 6 ou 7 anos começou a lavar a louça. E aí a Kátia estava na mãe dela e foi conversar com a mãe dela. E daqui falou assim, olha, então lá em casa, a Kátia já vai para a pia lavar a louça. Ai, tadinha dela, é tão novinha para começar a ir para a pia para lavar a louça. Aí a Kátia, vai engraçado, né? Mas quando eu era lá com 5, 6 anos, eu estava no escovão, lavando roupa e lavando... Aí, tadinha da Kátia, ninguém... Então você está vendo? A Kátia tá... O que a mãe dela passou para ela foi ensinamento para que eu chegasse em casa hoje, eu tenho roupa lavada, eu tenho comida prontinha, eu tenho roupa... Isso é bênção, irmão. E a gente tem que querendo ensinar a Ana. Vocês que têm filhos homens aqui, que a gente não sabe os planos de Deus, nós tá ensinando aquelas meninas ali a ser bênção, viu? Ser bênção, você vai ser abençoado, viu? Nós tá indo para o mesmo caminho, porque vocês sabem como que está essa geração hoje, né? Então, gente, eu queria deixar isso para você, né? Para que você que é avô, para você que faz um papel de tio, de uma pessoa que Deus colocou você na vida de um sobrinho, de um neto, para auxiliar ele pela falta da paternidade, seja bênção na vida dele. Não destrua a vida dele. Tá? Eu tenho um cunhado meu que ele trabalha no presídio, e ele estava conversando comigo esse dia, ele falou para mim, falou, Zé, eu converso lá com as pessoas que são presos, a maioria ali fala que eles foram criados com os avós, e os avós deixaram eles fazer o que querem. E aí você sabe, né, o que acontece. E aí, gente, eu quero contar um pouquinho da minha história, né? Como eu falei para você que esse personagem, ele tinha algo muito comum para comigo, eu quero rapidinho aqui falar um pouquinho da minha história. A minha mãe, ela teve um relacionamento com o meu pai, e desse relacionamento ela ficou grávida. Solteira. E dia 2 de junho de 1975, eu nasci. Né? Minha mãe foi levada para a Santa Casa para fazer um serviço de parto. Mãe solteira. E naquela noite, ela foi para a mesa lá de cirurgia, porque não conseguiu fazer um parto normal, foi cesárea. E aí os médicos, quando abriram a barriga dela, tirou um. Diz que era um bebê grandão, só que nasceu morto. Ele tinha um afundadinho, isso é a minha tia contando para mim nas conversas.
Ele tinha uma fundadinha assim na testa e minha tia fala que a minha mãe era uma pessoa simples, sempre trabalhou de lavar roupa e passar roupa. E ela caiu e bateu a barriga. Então acredito que aonde a barriga bateu foi aonde que acertou na cabeça dele. E aí a minha tia, que auxiliou, né, nessa de estar ali junto com a minha mãe, teve que registrar essa criança. A minha tia foi no cemitério fazer o enterro, né, porque já era um bebê formado. Aí eu perguntei para minha mãe, ou para minha tia, como é que era. Teve que pôr o nome, tia? Pô, teve. Como que era o nome dele? Roberto. Xará seu, Roberto. Nós vai conhecer lá na glória. O Roberto tá lá. Um dia a gente vai conhecer meu irmão. E o Roberto já foi direto. E eu fiquei quietinho ali. Falei, eu quero ficar não, eu quero ir embora também. Mas não teve jeito. O médico agarrou, vem cá. Aí nasceu o Zé. Aí o médico tirou o Zé. A minha tia fala para mim, que disse que eu era desse tamanhozinho assim, ó. Diz que eu cabia numa caixinha de sapato. Mas não é o sapato do Bi, não, porque a caixa de sapato do Bi é desse tamanho, né? Era a caixa de sapato 36 da caixa. Se nasceu desse tamanho, que não podia passar disso aqui, né? E assim foi. Nasceu o Zé, a minha mãe uma pessoa simples, trabalhando, passando roupa, lavando roupa. Todo dia ela pegava eu, deixava eu na creche, ia para o trabalho dela, na volta ela me pegava, e isso eu fui vivendo. Eu e minha mãe, Dona Hilda, e vivendo a minha vida. Por isso que eu falei para vocês que eu chorei muito essa semana, porque a gente volta no nosso passado, né? A gente volta lá nas nossas raízes. E tanta coisa que eu passei na minha vida, gente, tanta coisa, tanto sofrimento, tanta vergonha, sabe? E eu comecei a chorar, sabe, lembrar da minha história de vida. E quando eu falo da paternidade para vocês, gente, como é difícil a pessoa que não tem pai. Ah, tá, para vocês entenderem. O meu pai foi lá ver eu, na casa da minha avó, e quando ele chegou lá, tinha um irmão da minha avó, tio da minha mãe. E esse tio da minha mãe falou assim para minha avó, quem que é aquele rapaz que está ali? A minha avó falou assim, é o pai do filho da Hilda, no caso eu. Ele falou assim, mas eu conheço esse rapaz, ele é casado, ele tem família e tudo. A minha avó falou, é? É. Meu pai foi embora, a minha mãe entrou para dentro, a minha avó falou para minha mãe assim, deixa eu falar uma coisinha para você, escuta o que seu tio quer falar para você. E aí o meu tio falou para minha mãe, falou, esse rapaz que você tem um relacionamento com ele, ele é casado, eu conheço a família dele, e ele tem outra família. Minha mãe falou, é? 1975, né, gente? Não tinha telefone, não tinha nada, né? Então, aí quando meu pai veio para me ver, a minha mãe conversou com ele e falou assim, que história é essa, assim, assim, assado. Ele confessou, falou que era verdade. E aí a minha mãe falou para ele assim, então vamos fazer uma coisa, você cuida lá da sua família, você vai viver com a sua família, cuidar que o meu filho eu vou cuidar. E nisso meu pai foi embora. Foi embora, sumiu, e assim foi vivendo eu. Gente, quando eu falei que é tão difícil, você que não tem a presença de um pai na sua vida, eu me lembro que eu brincava com as crianças, né? Eu vejo as crianças aqui na igreja, e a gente estava assim brincando, aí uma criança falava assim, o que seu pai faz? Ah, meu pai é bombeiro. E o seu? Ah, o meu é caminhoneiro. E o seu? E o seu? Aí quando chegava em mim, e o seu? O que seu pai faz? Não tenho pai. Não tem. Que doía, criança. Você vê os coleguinhas, com os pais, com as famílias, sabe? Eu sempre morei aqui no Jardim Paulista, Jardim Aviação, sabe? Eu sempre estive no meio dos bairros onde eram as pessoas bem de vida. Eu vi os coleguinhas indo para as praias. Eu naquela vida humilde, eu e minha mãe morando naquelas casinhas velhas de madeira, sabe? As casas simples, gente, uma vida simples. Mas eu sempre estava lá no meio. Eu não sei, eu tinha um imã que as crianças gostavam de mim. Não sei o que era, mas eu estava lá por ser um menino pobre, mas eu tinha as amizades. Porque criança é inocente, né? As crianças são inocentes, depois que cresce que vai mudando, né? Mas você pegar um filho de um rico, um filho do pobre por junto, não precisa de coisa grande, não. Põe uma latinha, um pauzinho, eles brincam lá o dia inteiro. Mas quando cresce, muda. Quando cresce, muda. Começa a fazer diferença das coisas. E muito difícil, né? Eu lembro quando a gente ia fazer documentos antigamente, era tudo na datilografia, né? Você ia lá na Polícia Civil, vim fazer minha identidade. Aí você levava a certidão de nascimento.
Aí começava lá, nome, José Augusto de Souza. Nome da mãe, Eudaméria de Souza. Nome do pai, não tem. Aí você via que a pessoa ficava sem graça, né? Continuava, pedia endereço. E era assim, era nos médicos, nos lugares. Então, se você pudesse pegar o livro da minha vida, você vai com as páginas, né, da vida do Zé, assim, assim e assim. Aí vai chegar uma página, ela vai estar assim. Aí você vai falar assim, ô Zé, por que essa página está em branco? Porque se você falar hoje a palavra pai para mim, se eu falar para o pastor, pai, você lembra de quem? Seu pai. Se você falar para mim, não tem isso, não tem na minha mente pai. Pai, eu para as meninas. Mas qualquer um que teve um pai aqui, se a Raquel falar pai, irmão Daniel, já vem na minha. Eu não tenho isso. Essa página da minha vida, ela é branca, ela não tem. Então você pensa, gente, eu fui crescendo, sendo uma pessoa medrosa, uma pessoa ansiosa, negativa, revoltada com a vida. Você fica revoltado com a vida, sabe? Porque você vai crescendo, você vai ver na vida das pessoas e vai comparando com a sua, e chega um ponto que você começa a se revoltar. Você fica revoltado com a vida. Por que a vida dele é assim e a minha é desse jeito? Por que ele teve um pai e eu não tenho? Por que ele tem dinheiro e eu não tenho? Por que isso? Você vai crescendo e vê na situação do seu pai que nunca me deu nada. Meu pai nunca me deu nada. Nunca. Tem outra história por trás, aí tem que contar no bastidor, porque aí não dá, né? Mas eu garanto que tem muita curiosidade, mas você não vê o seu pai. Tem muita história aí. Depois nós se reúne lá em casa lá e nós conta a história para vocês. Mas aí, gente, fui crescendo. Uma tristeza na vida. Pensa uma tristeza. Eu olhava para a minha vida assim, eu via a pessoa ter uma casa, a pessoa ter um carro, e eu olhava e falava, gente, o que vai ser de mim? Será que um dia eu vou ter uma casa para morar? Será que um dia eu vou ter um carro? Eu não via perspectiva de nada na minha vida. Eu só vivia cada dia uma vida de humilhação, vida, sabe assim, de você passar. Eu nunca passei fome, graças a Deus. Graças a Deus, fome eu nunca passei, gente. Mas vida humilde, viver de depender de roupa que a minha mãe trazia dos empregos. Minha mãe não tinha condição, gente. Ela era passadeira de roupa. Malemar pagava a casinha, o aluguel da casinha lá simples, humilde. E a gente vivia assim. E fui crescendo. Quando chegou nos meus 16 anos, 16, 17 anos, tem um primo meu, Celso. Eu sempre fui cristão, minha família toda evangélica. Eu fui criado dentro de um lar evangélico. E ele começou a frequentar a igreja central, a igreja lá do centro, a Batista. E um dia ele me chamou, falou, Zé, vamos lá na igreja lá, pai. Eu passei lá um dia, eu fui na feira, eu vi aquela igrejona, escadona assim, eu vou entrar nessa igreja aí. Aí ele foi e começou. E conheceu umas pessoas e começou a frequentar a igreja lá e um dia chamou eu. Vamos lá na igreja lá? Falei, vamos. E fui. Parar lá na central. Aí vai vendo. O cara quebrado, pobre. Eu tinha uma bicicleta que era pintada na bombinha de Detefon. Só pra você. O único bem que eu tinha na minha vida era aquela bicicleta, gente. Mas pobre, irmão, Wanda conhece a minha história. Quebrado, pobre. Morava numa casa velha de madeira ali no Tênis. Aí chega o Zé, para quem não sabe, a igreja central IPI é a igreja de pessoas classe média alta. Aí um gato pingado, eu, Celso, o Carlão sabe da história. Eu, Celso e o Benê. Os três, pareciam os três patetas lá, né? Pobrão. Aí as meninas tudo riquinhas, né? As meninas de dinheiro e tal. Aí chega na nossa... Aqui é para vocês agora. Aí você chega àquela idade, 18 anos, quer arrumar uma namoradinha, né? Arrumar uma namorada. Aí tinha uma menina lá na igreja. Ela era filha única da grana. E eu cuidava dela. Onde eu vou namorar essa menina. Mas aí eu olhava para a minha situação e falei, coitado do Zé, gente. Mas não tinha uma chance. Isso aí é só em novela. Nessa minha novela da minha vida, não vai acontecer essas coisas, né? E a menina riquinha, pai dela, povo de dinheiro, chegava nos carrão. E, coitada, ela nem olhava para minha cara, né? Eu ficava olhando. Queria dizer, pobre, no meio daquele povo, e faculdade, dinheiro. Aí vinha um com o pai, o pai deu um carro zero lá. Eu ficava, gente, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Isso aqui não é meu lugar, não. Meu pai do céu. E a menina, nem na minha cara ela olhava. E eu trabalhava num lava-jato, eu lavava carro. Né? Aí um dia eu estava lá no lava-jato lavando o carro, e eu lembro até hoje, uma caminhonete, uma F1000 Deserter cabine dupla. Não tinha essas Hilux, né?
Aí eu acabei de lavar a caminhonete, aí eu sentei assim no volante, né? Aí eu comecei a passar um paninho no painel pensando nela, né? Aí eu olhava pro lado, imaginava ela assim do meu lado, naquela caminhonetona, né? Passeando, falei, coitada, né? Viajando, né? Vocês não vão acreditar. Na hora que eu liguei o rádio da caminhonete, pá, liguei o rádio. Olha a música que estava cantando, gente. A semana inteira te ver esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar. Ah, aí eu viajei. Tem chance. Aí quando eu chegava lá na igreja, eu ia com essa música, né? Não tem dinheiro, só se quer amar. Agora ela vai olhar para mim. Coitado, passava reto, nem na minha cara ela olhava. Ô, Jeová. Gente, eu tô falando isso para rir, porque a minha história é de chorar. Essa semana eu chorei a semana inteira. Aí a minha mãe ganhou uma camiseta branca com uma estampa bem bonita, assim. Uma estampa bem bonita. Só que lá no cantinho, aqui embaixo da camiseta, estava escrito Tintas Renner. Era uma camisa de promoção de empresa da Tintas Renner. Mas a camisa era bonita, branca, né? Eu falei, não, eu vou com essa camisa na igreja, eu abafo, hoje eu vou nela. Aí eu falei, mas essa Tintas Renner, aí eu falei, eu vou fazer uma tarde, eu ia ficar com a mão assim, eu fico com a mão aqui todo o tempo, ninguém vai ver. Aí acabou o culto, os jovens lá, igual aqui, né, se reúne naquele cantinho. Aí eu falei, agora eu vou lá. E ela lá na roda, eu já cheguei com a mão aqui e tal. Falei, hoje eu conquisto. Eu tinha 2 calças, 4 camisas e um sapato, né? O sapato meu, se eu abrisse o portão de casa, ele ia lá na central e voltava, porque era só ele sabia o endereço certinho, né, da igreja, né? E aí, tá, sapatinho, uma calcinha de lavê, lembra até hoje, o sapatinho preto e a camisa aqui. Aí na roda, todo mundo conversando. De repente, a mão, acho que eu esqueci, tirei. Aí veio um enviado do diabo, olha. O abençoado fez assim, Tintas Renner. Cara, aí todo mundo olhou, ficou sem graça, aquele crime chato. Agora lascou tudo. Se tinha uma esperança, agora acabou. Gente, eu desci aquela Manorglard, eu morava aqui na rua Maria Aparecida. Mas pensa um cara desanimado da vida. Eu falei, meu Deus do céu. O que vai ser da minha vida, gente? Não tem jeito, não. O que vai ser de mim? O que vai ser do Zé, gente? Sabe quando você não tem perspectiva de vida, que você olha para a sua vida, vê as pessoas evoluindo, sabe? Vendo as pessoas ser alguém na vida, e você tá ali naquela situação, sabe? Então, assim, a minha história de vida, por eu não ter o pai, para mim ter essa vida humilde, pobre, gente, eu já passei tanta vergonha na vida. Eu acho que a pior coisa que um ser humano tem é passar vergonha. Eu não é, gente. Quem já passou vergonha em todos os sentidos. Vergonha de pecado, vergonha de humilhação. Gente, eu já passei tanta vergonha na minha vida que vocês não têm noção. Eu já chorei tanto de vergonha da minha situação da minha vida, sabe? E eu estava assim na minha vida, sem expectativa de vida. E eu quero deixar 2 conselhos para você. Nunca despreze ninguém, gente. Todos têm valor e dignidade e não devemos desmerecer ninguém pela sua história. Estou falando isso por mim, sabe? Porque já fui humilhado, já fui desprezado por ser pobre, por não ter dinheiro, pelas meus traumas, os meus medos. Já fui muito humilhado por isso. Nunca despreze ninguém por ser uma pessoa simples, porque não tem estudo. Nunca despreze uma pessoa por ser pobre, sem recurso financeiro. Tá? De repente você tem dinheiro, você se acha, você fica desprezando a pessoa. E ali tem uma vida, tem uma história. Nunca despreze uma pessoa com deficiência. Muitas vezes a gente vê uma pessoa com deficiência, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, a gente que é criança, que a gente tira sarro, né? Ou aleijado, ou sem perna, ou não sei o quê. Toma cuidado, sabe? Nunca despreze pessoas com distúrbios mentais, tá? Quando eu preparei essa mensagem, eu estou vindo desde setembro, Deus colocou isso aqui no meu coração, para a gente tomar muito cuidado na vida da gente. Porque assim, hoje, você pode estar lá em cima, amanhã você pode estar lá embaixo. Então, às vezes hoje você tem saúde, você tem dinheiro, você tem poder, mas Deus muitas vezes pode quebrar o teu orgulho. E essa história eu conheço. A Kátia aqui, ó,
Numa fala que uma pessoa, eu falei para a pessoa desse jeito aqui. Quem conhece a história vai saber quem que é essa pessoa que eu vou falar. Na história eu falei assim para a pessoa, cuidado com o que você está falando dela. Aí a pessoa falou assim, não, mas é isso mesmo. Eu falei, cuidado, isso que você está falando dela não é verdade. E um dia você pode precisar dela. Cuidado, gente. Quando você despreza alguém, porque por alguma coisa você se acha, você vira as costas para uma pessoa, cuidado. Aí eu falei para essa pessoa assim, ó, cuidado que um dia você pode precisar dessa pessoa. Sabe o que aconteceu? Depois de um mês, um pernilongo veio e picou a perna dessa pessoa. Daquela picada virou uma ferida, daquela ferida amputou a perna dessa pessoa. E sabe quem cuidou dessa pessoa por 9 anos e ela morreu quase nos braços da Kátia? A Kátia está ali, é prova. Então você toma muito cuidado na sua vida. Esse é um conselho de Deus para a sua vida. Deus pôs isso aqui para falar para você. Alguém está precisando ouvir isso aqui nessa noite. Cuidado se você está humilhando, você está desprezando alguma pessoa aqui nessa noite. A gente tem que amar. Jesus veio nos ensinar que a gente tem que amar todos. Né? Então você toma muito cuidado. Tá? Isso é conselho de Deus para a tua vida. Outra coisa, gente, não julga ninguém. Muitas vezes você julga uma pessoa por ter um comportamento, por ter um trauma, por ter um medo, por ter vergonha, ciúme, por ter um complexo. Cuidado. Então nunca julgue alguém se você não conhece a história de vida dela. Né? Eu sou uma pessoa muito medrosa. Gente, eu fui na praia 2 vezes. Pensa o medo, eu vou daqui em Pitácia, eu estou assim, será que esse carro vai quebrar? O telefone da Carte está aí, será que... É assim. Ah, mas você tem 50 anos. Gente, é minha história de vida. A Raquel tem uma hora que manda os louvor para mim, que eu já tive que trocar para tocar violão, né, Raquel, na bateria. Aí acho que ela fala, nossa, Zé, medroso aí, ó, né? Você entende agora? Quando eu fico ali, não é que eu estou fazendo, né? É minha vida. Né? Pastor Renato falou assim, um dia nós vamos fazer um negócio das crianças ali no fora. Aí eu já falei assim, e se chover? Aí eu falei, se chover, né, vem para dentro. Aí eu falei para ele, tá vendo aí? Negativo. Pessoa nega. Isso vem caminhando comigo. Tudo é obstáculo. Tudo obstáculo. Tem algo aqui que eu coloquei aqui, ó. Isso aqui fala muito comigo. Quer ver, ó? Figura incentiva, poder, a pressa no conforto. Cadê aqui, gente, que fala sobre a pessoa, ela fica no conforto, sabe, da sua vida, que ele não consegue explorar o mundo, isso. A figura paterna incentiva a exploração do mundo. Sem ela, a pessoa pode ficar presa na zona de conforto. Eu sempre tive medo para fazer as coisas. Eu lembro quando eu estudava, a professora falou assim, Zé, você é um cara que tem uma inteligência, você pode fazer um vestibular lá na Unesp, passar e ser alguém. Mas aí já vinha tudo isso. Ah, mas tá bom, do jeito que eu tô trabalhando. Assim. Então, assim, sempre é assim. Todos os cursos que eu fiz na vida, eu já fiz muito curso. Quem me conhece sabe. Eu poderia hoje ser, eu lembro que a Giane um dia falou para mim, Zé, você é uma pessoa que você é capaz, que você poderia hoje ter pessoas trabalhando para você. Mas eu estou ali no meu conforto. Por causa disso. Você vê como que a falta de um pai... E assim, cada um na sua área, né? De repente eu estou falando isso é comigo, de repente você fala assim, Zé, eu não tive um pai, mas eu não sou isso que você está falando. Tudo bem, mas cada um é cada um. Mas que vai ter consequências, vai. Então o que eu quero dizer para você, gente, nunca julga ninguém. Uma pessoa um dia, ela entrou no ônibus, um rapaz sentou aqui, atrás dele sentou 2 pessoas, e o ônibus começou a ir nessa viagem. E o ônibus, toda vez que ele parava numa rodoviária, a pessoa que estava na frente, ele descia, aí ele entrava lá na lanchonete da rodoviária e enchia a cara, tomando. Aí ele subia no ônibus, o ônibus tocava a viagem. Na próxima rodoviária ele descia, ele ia lá, tomava, subia no ônibus. E assim ele foi nessa estrada, nessa viagem. E aí a hora que ele desceu de novo, que ele estava lá na lanchonete, as 2 mulheres que estavam atrás dele, falou assim para ele assim, nossa, mas que irresponsabilidade, né? Você viu esse rapaz? Toda a rodoviária que para, ele vai lá, bebe, enche a cara. Aí atrás delas, tinha uma mulher sentada e conhecia o rapaz. Aí essa mulher bateu no ombro delas e disse assim, você sabe por que toda vez que ele para o ônibus na rodoviária, ele desce lá e está enchendo a cara? Porque ele acabou de enterrar o filho dele ontem.
Tá vendo? Você não está na história do rapaz. Acabou de enterrar o filho dele ontem. Mas quem não conhece a história dele está julgando ele. Então, gente, conselho de Deus, não julgue as pessoas. Ah, mas essa pessoa é assim, essa pessoa é assim. Vai primeiro você conhecer a história de vida dele para você julgar dele. Aí quando você conhecer a história, você vai falar assim, não dá para falar nada não. Não dá para falar nada não. Então, 2 conselhos que eu quero deixar para vocês. Não despreze ninguém, cuidado, né? Eu repito e falo, esse mundo aqui dá volta. Você toma muito, você pode estar numa posição de dinheiro, você pode estar numa posição de poder, de ter saúde, mas Deus tem o jeitinho dele de trabalhar com a gente. Ele já trabalhou comigo, eu creio que já trabalha, e ele sabe aonde ele bate para a gente aprender. Então, e não julgar ninguém, tá, gente? Guarda isso para a vida de vocês, não julgue ninguém. Mas vamos lá, né? A história tem que terminar feliz, né? Pelo amor de Deus, né? Porque até agora só tristeza, só humilhação, né? Vamos lá? 2 Samuel 9, de 1 a 13, né? Vamos ler aqui, o tempo está passando, vamos lá. Certo dia, Davi perguntou, será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul, alguém que lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou, ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como eu prometi a Deus? E Ziba respondeu, sim, existe o filho de Jonatas, e ele era aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Respondeu Ziba, então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. E Davi disse, Mefibosete, às suas ordens, senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai, e eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo em minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu, eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse, eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você e seus filhos e seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul, e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre da minha mesa. E Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. E ele respondeu, farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. E Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. E todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. E assim Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém, e todos os dias comia junto à mesa do rei. Amém? Lembra do tema da mensagem, o Deus que te vê? Olha aí, o que Deus fez na vida de Mefibosete. Mudou a história de vida. Então vamos lá. O Zé trabalhou no posto. Do posto Deus mandou eu trabalhar no Regina Festa, aí onde a Kátia trabalhava. Aí a gente se conhecemos, a gente casamos, comprei minha casa, comprei meu carro, Deus deu as 2 filhas que vocês conhecem. Com 42 anos eu achava que é o negativo lá, né? Eu fiz um concurso de uma vaga, eu fiquei em 2º lugar e hoje eu trabalho nessa empresa. Com 42 anos, eu achava que eu não era capaz de nada. Deus mudou a minha história. Você viu o que Deus faz na nossa vida, gente? Então hoje vocês veem o Zé aqui, mas vocês não sabiam da minha história, né? Olha o que Deus fez na minha vida, né? Ele mudou a minha história. Ele mudou a história de Abraão, ele mudou a história de Jacó, de José, de Esther, de Ana.
Ele mudou a minha história e pode mudar a sua também. Eu não sei como que é a sua história de vida, né? Não sei o que você já passou na sua vida, se você tem sonho, se você é uma pessoa que você acha que a sua vida não tem sentido, eu não sei, eu não conheço. É por isso que eu disse que a gente tem uma vida que é invisível, que ninguém conhece, só Deus e você, né? E nessa trajetória da minha vida, em 50 anos, que eu cheguei até aqui, né? Até vim conversando com a Kátia, né? Falei, Kátia, eu chorei essa semana porque, assim, porque Deus fez na minha vida, gente. Né? A pessoa que eu era lá atrás e ver o que eu sou hoje, gente, é uma vitória muito grande. Ah, Zé, mas você não tem dinheiro, você não mora no Dama, você não anda de carro importado. Não, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. O que Deus me deu até hoje é o suficiente para me viver. E cada um, Deus vai dar uma porção, cada um vai ter, né? Então eu quero deixar para vocês algumas reflexões e aprendizados que eu aprendi no decorrer da minha vida. Lá em Tiago 1:27, a palavra de Deus diz assim: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e em suas dificuldades e não se deixar corromper. Então o que Deus quer para nós hoje, gente? Prover necessidade, oferecer amparo emocional, acolher e cuidar de pessoas. Porque hoje as pessoas estão precisando disso. As pessoas hoje estão precisando de um abraço. A gente vive num mundo que as pessoas só pensam em si mesmo, cada um por si. E quantas pessoas estão precisando disso? Então, gente, acolhe as pessoas que estão do teu lado, ame, ajude. Você pode ajudar, ajude. Sempre Deus vai pôr um maquir na sua vida. Lembra do maquir? Que quando eles foram, ele cuidou, ele amparou. Eu lembro de uma aula na escola bíblica, o pastor Erickson estava dando essa aula e ele fez uma pergunta para nós. Quem aqui na sua vida, que Deus colocou uma pessoa na sua vida, para que essa pessoa pudesse ser bênção na sua vida, né? E o Adriano falou do vô dele. Que o vô dele, na hora mais difícil da vida dele, foi o que amparou eles. Né, Adriano? Então Deus sempre vai colocar. Como Ele colocou na minha vida, Ele vai pôr na sua vida. Ele vai sempre pôr uma pessoa, quando você precisar, Ele vai pôr. Em Filipenses 4:19 diz assim: o meu Deus, porém segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Como eu disse para vocês, eu nunca passei fome. E Deus, graças a Deus, Ele supriu a minha vida. O que eu precisei, Ele me deu, né, até aqui. Outra coisa que eu quero deixar para você aqui, ó, nunca fique focado naquilo que você não teve e não tem. Tá? Eu vou morrer e vai ter muita coisa que eu não vou ter, que eu sonhei e não vou ter. Né? E se eu ficar focado nisso, eu não vou viver, gente. Tem coisa que você vai viver aqui nessa terra que se Deus não vai te dar, você não vai ter. Tem sonho que você teve que Deus não vai te dar. E se você ficar focado nisso, sua vida não vai ter sentido, tá? Mais um conselho, porque eu tive que aprender isso na minha vida. Nunca tente ser o que você não é. Deus não te chamou para ser cópia de ninguém, gente, tá? Ele te chamou para você, com a sua história, com as suas experiências, com o seu jeito de fazer as coisas. Pare de se encaixar no modelo da vida de outras pessoas. Pegue a sua história, a sua experiência e vai como Deus te preparou. É a mesma coisa de eu querer vir aqui na frente e querer pregar que nem o pastor Renato, que nem o pastor Érico, que nem o pastor Wilson. Não é, eles é ele. Pastor Wilson é pastor Wilson, pastor Renato, pastor Érico e Zé é Zé. É o jeitão, é isso aqui, gente. Não adianta querer inventar. Eu lembro quando era pequeno, a época do Michael Jackson. E tinha aqueles programas de televisão que as pessoas iam lá imitar o Michael Jackson, para ganhar lá o prêmio. Mas não adianta, gente. Michael Jackson era o Michael Jackson. E vai, mas não adianta. Acho que ele ficava treinando, vendo o vídeo, parando. Mas não é. Michael Jackson é Michael Jackson. Ninguém vai conseguir ser igual ao Michael Jackson. Ninguém vai conseguir, gente, ser igual a ninguém. Cada um aqui é diferente. Cada um tem uma história, cada um aqui é diferente. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não fique preso nos seus complexos. Isso aqui é grande, hein? Não fique preso nos seus complexos, nos seus traumas, dor da rejeição, dor do abuso, dor da traição, dor da perda e dor do abandono. Gente, se você ficar
ficar com a sua vida focada em tudo isso aqui que eu falei, se você tem isso na sua vida, a sua vida também vai ficar parada, sabe? Então assim, gente, a gente passa por muitas coisas na nossa vida. Tem coisas na nossa vida, no nosso passado, que está lá. Você tem que deixar isso para trás. Se você ficar carregando tudo isso, gente, você não vai viver. Você vai ficar carregando uma pedra, né? Tem coisas do meu pai, não dá mais tempo para falar, mas é coisa assim que se eu fosse levar em conta tudo que eu vivi, sabe? Graças a Deus, gente, meu coração é puro com ele. Não tem uma mágoa, não tem um ressentimento, tem nada. Graças a Deus, meu coração é puro. Jesus, ele veio para os fracos, para os cansados, para os sobrecarregados. A graça dele é como um abraço invisível que levanta a gente quando menos espera. Quanto mais precisa, quando eu desisto, ele insiste. E quando eu caio, ele me levanta. Aí você vai falar assim para mim, assim, Zé, mas a minha vida não foi que nem a sua. Eu nunca vivi um Lodebar. Essa vida triste, essa vida de vergonha, de pobreza. Eu fui uma pessoa bem-sucedida, um bom lar, um bom pai, uma boa casa, um bom carro, comida bom do melhor. Eu quero deixar um conselho para você. Se você é essa pessoa aqui nessa noite, primeiro conselho, seja grato a Deus pelo que Deus te deu. Porque muitas vezes você teve tudo na vida e você é ingrato. Você muitas vezes não está contente ainda com as coisas que Deus te deu. Então, Deus está falando para você, gratidão. Agradece a Deus. Deus, obrigado, porque eu não sou o Zé, eu não sou um pior do que ele. Então, seja grato, gente, porque Deus te deu, tá? Outra coisa, vai ser como o rei Davi e Maquir, usar de misericórdia com necessidade. Se Deus te deu condição hoje de ser alguém, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem definida, que você seja canal de bênção para abençoar as pessoas. Que nessa vida tudo vai passar. E o que Deus quer de nós, se Deus deu para você ser um bom provedor na sua vida, abençoa, gente. Deus quer que você seja bênção na vida de pessoas. Não precisamos, vou terminar com essa frase, não precisamos ser reféns do que nos aconteceu. A gente tem o poder de ser protagonista da nossa história e não refém do nosso histórico de vida, gente. Então, deixa Jesus, tá? Ele mudar a sua vida, a sua história. Essa aqui é a minha história, eu não sei a história de vocês, mas essa é a minha história e eu quero mostrar para você que a gente tem um Deus que cuida de nós. Agora, só para terminar, lembra a história da menina lá da igreja? Que não olhava na minha cara? Aí eu casei, já estava casado com a Caixa, né? A benção lá, olha o sorrisão dela, né? Aí eu fui numa cantata de Natal lá da Central. Aí eu estava lá na frente, escorado na escada, aí já estava mais ou menos igual aqui, né? Uma calça mais ou menos, uma camisa, um sapatinho e tal, casado. Quem que vem lá para ir para a cantata? Ela é a mãe dela, sorteirona. Aí ela veio, eu só filmando. Aí veio subir na escada e o Zé, aí o cara aí que não tinha tintas Renner mais, né? Eu já, né? Aí ela veio, subiu, a mãe dela, oi Zé, oi. Aí ela, oi, eu, oi. Aí ela passou, eu falei, tá vendo? O Zezinho não tinha dinheiro, mas tinha muito amor para dar, perdeu a bênção. Amém? Como é que eu faço apelo agora, com vocês tudo rindo? Queridos, eu vivi parte dessa vida do Zé aí. E eu era uma pessoa que me relacionava dos dois lados ali, né? E eu me lembro que às vezes a gente pegava ônibus juntos e Deus fez algo lindo na vida do Zé. Ele era muito chato, né? Ele vivia reclamando. Mas eu me lembro também porque eu não conheço a história do Zé de hoje, né? E essa história, às vezes, faz com que a gente se identifique de alguma forma como algum tipo de personagem. Talvez você chegou aqui nessa noite como Mefibosete, fugindo de algo, com medo, talvez olhando até com um olhar de revolta por causa daquilo que talvez você tenha perdido. E Deus talvez tenha trazido você nessa noite aqui para dizer, olha, a sua história precisa ser reescrita de um jeito em que você vai entender que o Senhor é soberano, independente das circunstâncias que a gente vive.
Talvez você chegou aqui como alguns daqueles que apontavam o dedo ou perseguiam Mefibosete. E Deus está dizendo, olha, o teu olhar precisa mudar. Ou talvez ainda você seja uma pessoa como Davi, generosa, que foi capaz de honrar a família daquele rei que tentou matá-lo por diversas vezes. Davi era amigo do pai de Mefibosete. Aquele amigo mais chegado que um irmão, que a palavra de Deus diz que é Jonatas. E ele demonstrou honra até o último momento da vida dele, para que ele pudesse ali partilhar da mesa do rei, do banquete real. Queria que você fechasse os teus olhos e eu queria que você refletisse sobre qual é o toque do Espírito Santo de Deus na tua vida. O que Deus está dizendo com você? Talvez Deus hoje deseja reescrever a sua história, onde você vai encontrar o valor que você tem diante de Deus. A sua identidade vai ser restaurada, porque você vai dizer, Senhor, que o Senhor me honre, que toda a dor seja lançada fora, que toda a dor daqueles que deveriam cuidar e acabou por desprezar. E talvez você hoje precise pedir perdão para o Senhor, porque durante toda a sua vida você viveu simplesmente murmurando, lamentando as suas perdas, a situação em que você vive ou viveu. E hoje você vai dizer, Deus, eu entendo que o Senhor tem algo a mais para a minha vida do que simplesmente o que eu estou vivendo. Se você é essa pessoa, fale com Deus, fala, Deus, eu reconheço hoje que o Senhor tem uma nova história para mim. E escreva essa história do teu jeito, Senhor. Faça tudo novo, Pai. Agora, talvez você que está aqui hoje, você é uma pessoa que não tem valorizado aquilo que você tem. Aquilo que Deus já tem dado a você. Talvez você não esteja valorizando o pai e a mãe que você tem. Talvez você não esteja valorizando o colégio que você estuda. Ou talvez o tênis que você tem. Talvez a casa que Deus deu a você. E hoje é o momento de você dizer, Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Fala para Deus. Talvez hoje é o dia de você demonstrar a sua gratidão por aquilo que já faz parte de uma forma tão normal da tua vida. E hoje é o momento de você reconhecer isso. Quero pedir para que você fique de pé, nós vamos orar. Fique de pé e continue de olhos fechados. Mas eu queria que nesse momento você falasse com Deus a respeito de qual é o toque do Senhor na tua vida. O que essa história tem a ver com você? E permita que o Senhor reescreva a tua história de um jeito em que Ele trará a você honra sim, mas que toda a glória seja dada ao Senhor. Pai, o Senhor é Deus que conhece cada coração aqui, Pai. Por isso, nesse momento, nós nos colocamos diante do Senhor com gratidão por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Por aquilo que o Senhor é na nossa vida, Pai. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com gratidão, mas ao mesmo tempo, Pai, nós oramos por aqueles, ó Deus, que hoje estão tendo a sua identidade reescrita, Pai. Aqueles que hoje entendem que o Senhor tem uma história nova, Deus, da mesma forma como o Senhor escreveu a história de Mefibosete, da mesma forma como você escreveu a vida do José Augusto, Pai. Faça isso, ó Deus, com aqueles, ó Deus, que o Senhor escolheu, ó Deus, com essa mensagem tão preciosa, Pai.
Oh, Deus, desperta corações generosos na nossa vida, Deus. Corações que abençoem, corações sensíveis que consigam olhar, ó Deus, ao redor, ó Deus. E que possam abençoar abundantemente, da mesma forma como têm sido abençoados. De forma generosa, Pai. Oh, Deus, e que a gratidão por aquilo que o Senhor tem nos dado seja a marca, Deus, do manifestar poderoso do Senhor, ó Deus, na nossa vida, sendo demonstrada, Deus, a esse mundo visível que o Senhor é dono da nossa vida e o Senhor é quem dirige a nossa história, meu Pai. Que assim seja, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que tudo vê, Pai. E obrigado porque se não for o Senhor, ó Deus, nós já teríamos sido consumidos, ó Deus. E a Tua misericórdia é que se renova na nossa vida, Pai. E nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.